Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam muito bem. Espero que vocês estejam tendo uma semana muito boa. Bem, vamos falar de verbos, os tempos simples, vamos falar de subjuntivo, imperativo e as formas nominais, né? Lembrando, né, pessoal, que o modo subjuntivo, ele dá sempre algumas ideias relacionadas ao quê? A incerteza, vontade, proibição, circunstâncias. Então são algumas linhas aí que segue da forma de se expressar com os verbos do subjuntivo, tá? Então, incerteza diante de algum fato, né? Talvez chova à tarde. Vontade, todos esperam que chova. Circunstância, se chovesse hoje. Circunstância de tempo, quando chover, né? Então vamos lá. Então, pessoal, o presente a gente pode. O presente do subjuntivo, lembrando que. Por que é subjuntivo, né? Porque eu tenho os modos verbais. Então, tem o modo indicativo, tem o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, nós estamos falando agora do modo subjuntivo, né? E daqui a pouco nós vamos falar do modo imperativo. Então, o presente, né, pessoal, geralmente ele expressa dúvida, incerteza, e a gente vai ver que vai ter uma relação legal assim com alguns verbos de outros modos, né? Quando eu tenho na primeira oração, os verbos do modo subjuntivo aparecerão então na oração subordinada. Então a gente vai ver bem essa relação aí, assim como vai aparecer em muitos casos advérbios na oração principal, e aí nós vamos vendo como que é essa relação até o final da aula, tá? Então, bom, falando de incerteza, né, pessoal? Dúvida, incerteza, possibilidade. Então, tem aqui alguns exemplos, né? O colega pede que o amigo pague a dívida. Então, olha só a primeira relação aqui. Na primeira oração, na principal, eu tenho o presente do indicativo. E aí, na oração subordinada, aparece o presente subjuntivo. Aí também tem a relação do imperfeito, né? Do pretérito imperfeito do indicativo. O colega esperava. Olha só, na segunda oração, na oração subordinada, vai aparecer o imperfeito subjuntivo. Então fica assim: o colega esperava que o amigo pagasse, né? Que ele pagasse, ok? Vamos lá, no futuro, qual que é a relação então do verbo da oração principal com o futuro? Aí nós já temos a relação dos verbos no modo imperativo. O imperativo na oração principal e o subjuntivo na oração subordinada. Telefone hoje à noite, se lhe sobrar um tempo. Ok? Mas também há outra relação. Tem um futuro, mas também pode acontecer de utilizar o futuro do subjuntivo na oração subordinada e na oração principal aparecer, além do imperativo, um futuro do presente do indicativo. Maria fará o serviço, como for capaz. Esse como também dá a ideia de quando, né? Papai venderá a casa quando precisar. Aí eu já tenho de novo o presente do futuro do presente, do indicativo, e em contrapartida, na subordinada aparece o futuro do subjuntivo, tá? Ok? Mas aí, pessoal, também tem as orações subordinadas adjetivas que vocês já aprenderam, né? Já vimos bastante, né? Olha um exemplo: serei grato aos amigos que me ajudaram, né? Quem são esses amigos? Aqueles que me ajudaram. Olha a oração subordinada adjetiva, né? Aí, pessoal, isso aqui é legal, né? Essa correlação aqui entre os tempos. Isso é bem bacana. Então, olha só, na oração principal, geralmente, né? Geralmente nós vamos ter essa correlação. Então, perfeito no indicativo com o imperfeito do subjuntivo. Futuro do pretérito do indicativo com o imperfeito do subjuntivo na subordinada, né? Isso eu estou falando do pretérito, né? Do passado. Isso estou falando, então, do imperfeito do subjuntivo. Agora, presente do subjuntivo. Geralmente, na oração principal, eu vou ter presente do indicativo. Peço que você pague a conta. Olha só no futuro do subjuntivo. Qual que é essa correlação? Eu vou ver futuro do presente na oração principal, ok? Vamos falar um pouquinho de imperativo agora, galera? O imperativo, né, como vocês sabem, muitos pensam que o imperativo é só para dar ordem, mas não é, galera, não é. O imperativo ele não trabalha só dando ordem, não, tá?
Vamos ver como ele é formado, né? Nós já tivemos aulas que eu já falei para vocês, né? Como é formado o imperativo, que ele sai em parte sai do presente do subjuntivo, presente do indicativo, então, né? E o imperativo negativo ele sai todo do subjuntivo, né? Do presente subjuntivo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho. Então, algumas correlações aí, né, pessoal? Vamos lá. Então, imperativo, assim como subjuntivo, exprime uma atitude subjetiva, ou seja, né, do particular do falante. Mas, diferentemente do subjuntivo, o imperativo não se caracteriza pela subordinação sintática, ou seja, o imperativo ele não tem essa relação de oração principal e oração subordinada, né? Então ele não vai aparecer na oração subordinada. O imperativo ele aparece nas orações absolutas. O que são essas orações absolutas? Período simples, né? Ou orações principais ou as coordenadas, né? Lembram das coordenadas, né? Que elas são independentes sintaticamente, né? Vamos ver um exemplo aqui. O Código de Trânsito exige que você use cinto de segurança. Olha o imperativo, use o cinto de segurança, né? Como que é formado o imperativo, então, pessoal? Só lembrando, porque vocês já aprenderam isso, né? O imperativo, como que ele é formado? Então você pega segunda pessoa do singular e do plural, o tu e vós, que são obtidos do presente do indicativo. Porém, eu tenho que tirar o S. Repetir. As formas segunda pessoa do singular e do plural, o tu e o vós, são obtidas do presente do indicativo. Aí só corta o S. Então, tu cantas, vós cantais. Então, você pega e corta o S. Canta tu, né? Cantai vós. Ok? E as formas terceira pessoa, singular e plural, e de primeira pessoa do plural, né? Então, nós estamos falando de quem aí? Você, nós estamos falando de nós, né? São obtidas do presente do subjuntivo, sem alteração. Então, galera, vai lá no presente do subjuntivo, pega então a terceira pessoa, singular e plural, e pega também a primeira pessoa do plural. Lembrando que imperativo não tem primeira pessoa do singular, porque eu não posso dar ordem ou pedir algo para mim mesmo, ok? Aí, então, recapitulando, eu pego, então, segunda pessoa do singular e do plural, eu pego do presente do indicativo, corto o S. E as demais formas, terceira pessoa, singular e plural, e também primeira pessoa do plural, eu pego tudo do presente subjuntivo, sem alteração. Lembrando que o imperativo negativo, ele sai totalmente, deriva de todas as suas formas do presente do subjuntivo, ok? Então, o emprego do imperativo, só lembrando, pessoal, como eu sempre gosto de falar para vocês, o imperativo ele serve para dar ordem, comando, conselho, depende a polidez de palavras que estão também nessa construção da oração. Não pise na grama, ouçam boas músicas, venham logo, feche a porta. Hipótese, com o mesmo valor de condição, expresso pela conjunção se, né? Então pode também trabalhar como hipótese. Escute minha história e entenderá tudo. Eu posso colocar o quê? De que forma eu posso empregar? Se escutar minha história, entenderá tudo. Ou seja, então ele também pode aparecer nesse formato aí de hipótese. Então, escute minha história, né? É igual o quê? Se escutar a minha história, dá o mesmo sentido aí, tá? Beleza? Então, para essa aula agora, daqui a pouco já gravo as formas nominais.